Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A gente começou a produção em 98, né? Foi o primeiro ano e era muito precário, a gente não tinha nada, a gente começou do zero, não tinha uma lâmpada. E todo o material foi confeccionado pela galera da produção. A gente fez as roupas, era engraçado fazer as roupas, porque a gente botava o pano no chão de comprido, cortava o lugar da cabeça, e aí fazia reta assim, fazia os braços e costurava, né? Nós conseguimos doação das fábricas de tecido que na época funcionavam em Paracambi. Nós conseguimos o tecido chamado tecido cru, e a secretaria, a FUNCAP, forneceu para a gente uns tubos de pigmento e nós pintamos as roupas. Agradecer o Chiquinho, o Francisco, mas eu conheço ele como Chiquinho. Na época ele trabalhava na fábrica, a fábrica Brasil Industrial já estava desativada e tinha um monte de pano velho feito com refúgio de tecido, era tudo listrado, umas coisas meio loucas assim. E ele, na maior boa vontade, pegou um rolo de pano daquele e doou pra gente. Então é muito bom relembrar isso. É uma pessoa que talvez tenha um ponto fundamental na Paixão e Morte de Cristo em 98. Talvez o processo de começar era esse. Porque se não fosse isso, seria cada um levando sua toalha de banho e lençol. Eu lembro até hoje, a gente ia improvisar uma roupa de toalha de banho e lençol. Algumas pessoas ainda tiveram que usar, porque a gente não conseguiu fazer todas as roupas. As roupas foram feitas todas, basicamente, em um modelo único dos apóstolos, das pessoas, do restante da figuração, e foram pintadas à mão, foram pintadas com aquele pigmento chamado na Guarani, nem sei se ainda existe, e foram pintadas de várias cores e nós trabalhamos com a diversificação das cores. A única roupa que foi mais bem cuidada, mais bem trabalhada, foi a de Jesus Cristo, que era diferente por ser branca, algum manto vermelho, alguma coisa assim, os reis e alguns acessórios. Depois a gente ficava tudo manchado, porque não deu tempo de lavar, aí ficava o corpo manchado da cor da roupa. E elas tinham umas listras, era muito estranho, gente, mas ao mesmo tempo era muito bonito, porque foi feito com muito amor, foi muita dedicação daquela galera, uma molecada, não vou citar nome para não deixar de citar ninguém, né, não ser injusto, mas era molecada que estava empolgada e querendo fazer e ia para lá, mais de 15 cabeças para poder pintar roupa, e era muita doação, o pessoal da comunidade, todo mundo ajudando no que podia, e assim, esse foi o começo da Paixão e Morte, com muito trabalho, muito suor, muita lágrima, muita, às vezes até discussão, porque todo mundo querendo dar o melhor e a coisa ia andando. Então assim foi o começo. Já em 99 a gente já foi apadrinhado pelo CIEP 500, a Soninha Bottoni também. Ela abriu uma sala, ela deu uma sala para a gente guardar o material, junto com o Vanderlei Ramos, que eu preciso citar aqui, que era o produtor junto comigo. A gente tinha uma sala, guardava o material lá, ela ajudava a gente a confeccionar roupa, a gente fazia teatro na escola para arrecadar dinheiro, para poder fazer as roupas. Também o pessoal do grupo jovem, para poder conseguir dinheiro, porque a gente não tinha recurso, não tinha patrocínio, eles trabalhavam fazendo caipirinha, caipifruta, né? Naquela época era caipifruta. Em todas as quermesses que tinha, de todas as igrejas, a gente botava uma barraca, ia para lá, fazia caipifruta, vendia para pegar esse dinheiro e reverter em material da Paixão e Morte.
Mas o que eu lembro é que foi surpreendente a gente trabalhar aquele material. A gente sair do nosso paninho normal, aquela coisa simples, e pegar um material muito rico. Era muito rico, era muito ilumentário, era muito brilho. Era quase carnavalesco pra gente o material da Paixão e Morte. Então, assim, foi uma surpresa ter esse material, da onde o material veio. Eu lembro que foi só um ano que esse material foi emprestado pra gente, mas enriqueceu muito o trabalho. E acabou criando na gente também uma coisa interessante, que é sair do comodismo. Foi quando a gente resolveu que a gente teria que fazer mais, a gente teria que abrilhantar ainda mais o espetáculo, com cenário, com figurino melhor, com uma elaboração melhor de texto e tudo mais. A gente entendeu o tamanho do espetáculo e tudo aquilo que ele provocava, a importância dentro desse espetáculo no município. Então, digamos que esse material da Globo, ele proporcionou a gente um divisor de águas, de não fazer o simples, mas fazer uma excelência, até porque a gente estava levando a palavra de Deus. E quando a gente leva a palavra de Deus, merece ser levada com excelência. Você tinha que improvisar, porque não tinha estrutura e com isso nós reinventávamos, né? A gente começou a inventar isso, inventava aquilo, né? E com as mesas fazia, as mesas amarrava, né? Prendia, né? E com isso nós conseguíamos aumentar o palco, porque o palco era muito pequeno. Então com isso a gente conseguiu ampliar para que pudéssemos fazer outras cenas. Então a gente conseguiu avançar nessa parte também. Também era super interessante que na organização do espetáculo, na montagem do cenário, todo elenco, né? Todo elenco abraçava, né? Geralmente era uma semana ou mais de uma semana focado só na questão da montagem do cenário, né? E isso fazia com que as pessoas tivessem um envolvimento maior. Até porque o objetivo central da peça Paixão e Morte de Cristo não é só você atingir o seu estrelato, mas é você evangelizar. Depois o Dalto e o Dalmo, daqui da rua, o Dalto da onde eu moro aqui, eles iam lá para cima do morro para cortar pindoba, para poder a gente fazer a entrada do Cristo em Jerusalém. Aí ajudaram a cortar os bambus para fazer as tochas. Naquela época, como a gente tinha pouca iluminação, a gente botava um monte de tocha no palco para servir de iluminação, ficava bonito, mas dava um trabalhão danado. Enfrentamos muitos desafios para a construção do cenário, como a falta de verbas, tinham que reaproveitar o cenário e usar da criatividade para trazer algo novo a cada ano. Aqui no fundo você está vendo o Clube Municipal de Paracambi, o Cassino. Ele, ali dentro, ocorreu diversas vezes a peça, mas ela também ocorreu no CIEP, ela também ocorreu na praça, seja aqui no bairro da Fábrica, seja em Lages. No ano de 2010, quando a gente fez a peça, interpretação da Paixão e Morte, foi feito no Cassino. A gente tem a experiência, o Cassino sempre foi a nossa casa, né, o Clube Municipal Cassino. E facilita muito, porque já tem um palco montado e a gente só precisava montar cenário, algumas torres do lado, né, que sempre foram feitas, né, aquelas torres que imitam os pilares, né. Quando a gente foi fazer a peça no CIEP, né, devido à obra do Cassino, né, que ficou parada aí com a reforma do clube, das praças e tal, teve uma diferença muito grande, porque a gente teve que começar, primeiro, os ensaios, né? A gente tinha uma delimitação de palco para fazer e era um pouco diferente do que a gente já estava acostumado. E foi montado um palco muito menor para a gente, né? Do que a gente estava acostumado a usar no Cassino, né? Que tinha um palco e mais uma extensão de palco, acho que de quase uns 2 metros,
quadrados, não lembro agora de cabeça, não tenho essa recordação toda de tamanho. E no cassino e no CIEP, perdão, a gente só tinha essa delimitação. Tanto a cena da crucificação foi um pouco complicada, porque a gente não tinha... A gente fez a segurança das cruzes, né? Através de andaimes atrás. Eu só fiquei sabendo disso no dia, por sinal que eu estava amarrado por um andaime, né? Tava ali e eles não quiseram me falar, até porque senão eu não ia subir na cruz, porque eu morria de medo. Na cena, depois da crucificação para a ressurreição, a gente sai correndo para tomar um banho no cassino, para tirar aquele sangue todo artificial que a gente tem e voltar para a cena limpo, né, que é a de ressurreição. E foi bem... No cassino eu tomei banho de gato, né, aquele famoso banho de gato. No cassino não, desculpa, no CIEP, que foi minha mãe com a tia Rogéria e não sei se foi a Dani ou mais alguém, que me limparam todo com lenço umedecido para poder sair na correria. É assim, basicamente a gente teve um pouco de dificuldades na hora de fazer a peça no CIEP, né, a estrutura, né, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer. Eu participei várias vezes dentro do cassino, né? Então a gente tinha o externo como bastidor, né? Que era por trás do cassino, em volta do cassino, que a gente tinha que correr para poder montar alguma cena que vinha por trás, né? Que saía pela lateral, para que o público não visse todo esse corre-corre que a gente fazia lá por trás, né? Quando a peça passou a ser do lado de fora, toda essa dinâmica mudou, né? Então era novo para mim, que estava fazendo Jesus pela primeira vez, e era novo para todo mundo, porque todo aquele cenário de bastidor sendo feito por trás do cassino já não podia ser mais, né? Tinha que ser dentro do cassino, né? Então, às vezes a gente tinha que correr por volta do cassino, entrar nos fundos dele e sair naquela entrada dele, por baixo ou por cima, dependendo de qual cena seria. Foi algo assim extraordinário, porque eram vários palcos. Esse ano foi um ano que foram vários palcos dentro e fora do cassino, né? Ele usou todas as partes que ele podia usar ali da estrutura do lugar. E a gente contava com a função climática, né? Que a gente também teve que contar com o tempo. Dentro do cassino a gente não precisava se preocupar com a chuva, né? O tempo podia estar do jeito que tivesse, que a gente estaria apresentando lá dentro. Do lado de fora a gente já tinha aquele medo, aquele receio, porque a gente já sabia que talvez fosse chover. E foi um grande desespero, né? Medo de ninguém vai vir assistir porque vai chover. E na realidade foi muita gente assistir. Teve bastante público assistindo. E o pessoal ficou até o final, né? Coisa que a gente também não esperava, porque não choveu a peça inteira, mas vários momentos a gente teve aquela chuvinha, aquela garoazinha. E na hora da crucificação, né, que é uma hora que tô bem sem vestimenta, né, que é a hora da crucificação, foi a hora que caiu uma chuvinha bem assim, aquele sereninho constante, e eu fiquei com bastante frio, né, porque a gente tá ali sem quase que vestimenta nenhuma, e juntou aquele sangue com um pouco de água, aquilo atrapalhava também um pouco, e foi bem difícil o finalzinho, mas no final de tudo foi glorificante ter passado por todos esses problemas. Foi o primeiro ano também que a gente usou microfone, né? A gente não sabia como lidar, principalmente eu não sabia como lidar, porque eu nunca tinha utilizado. Então foi bem complicado, foi um ano bem difícil, mas tudo deu certo, eu acho, né? Hoje a gente tem um material maravilhoso, tem muita coisa. A gente ainda utiliza material do primeiro espetáculo, mas hoje é um material rico, porque depois a prefeitura entendeu, teve vontade política de apoiar o projeto. Então isso fez também com que o projeto tivesse um alcance muito maior. Mas até 2001 esse material ficava guardado dentro da minha casa. Porque sempre foi uma luta, e as coisas sempre saíam quase que em cima da hora, né? A gente fazia o projeto, começava correndo 3, 4 meses, mais a grana, mais as coisas para comprar o material, para fazer o material, só chegava quase que em cima.
E com isso, você tinha que correr contra o tempo. Então, em termos de ensaio, em termos de conjunto, eu não vejo tanta dificuldade. A minha dificuldade que eu via era a questão no caso do orçamento pedido, que ele pudesse vir com tempo para que você pudesse fazer, montar tudo e não ter dificuldade. Porque muitas coisas, infelizmente, chegavam em cima da hora. E com isso dificultava para que o trabalho saia correto. E com isso, você tem ideia, a gente conseguia fazer um ensaio geral praticamente no dia da apresentação. Por quê? Porque a gente conseguia montar, terminar de fazer a montagem do palco, de todo o cenário, no dia da apresentação. Tipo, você terminava tipo 10, 11 horas da manhã, e quando era meio-dia, começava o ensaio. Aí o ensaio ia até 3, 4 horas, a gente só tinha tempo de ir em casa, tomar um banho, relaxar um pouquinho, e às 6 horas está aqui de novo para que o trabalho começasse às 8 horas.